Se tem uma questão que irrita profundamente o brasileiro, além da corrupção, é a carga tributária. O brasileiro, ele julga pagar muitos impostos, quando na verdade isso não corresponde à realidade. Se comparado à média dos outros países, o Brasil está dentro do esperado. O problema é a distribuição e como você paga um imposto. No caso do imposto sobre consumo, ele é regressivo, ou seja, o pobre paga mais. Se você entra num supermercado e compra uma caixinha de leite, você vai pagar um valor X de imposto sobre o custo da caixinha, certo? Se nesse mesmo supermercado entrar um homem muito rico ou uma mulher muito rica e, enfim, independente da fortuna que ele tenha, ele vai pagar o mesmo valor X de imposto sobre o custo da caixinha de leite. Se comparado o seu salário com o salário dele, você está pagando mais. No caso do imposto de renda, que é um imposto que teoricamente progressivo, que o rico paga mais, aquele que tem mais dinheiro paga mais, também não corresponde à realidade, porque quem paga realmente o imposto de renda é a classe média, porque há isenção sobre lucros e dividendos. Se não houvesse esse tipo de isenção, o Brasil poderia arrecadar 45 bilhões. Isso daí também é fruto do senhor Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Há também isenção fiscal às grandes corporações do país que se instalam aqui com um argumento teórico de que trará empregos e estabilizará a economia, o que na verdade não tem nenhum estudo que comprove isso, e na primeira crise financeira eles fecham as portas e demitem sem nenhum compromisso social. Também a isenção de imposto para templos religiosos, que configura, na teoria, instituições sem fins lucrativos, o que na prática também não é. Nós vemos que as igrejas fazem lucros astronômicos. Só de sonegação fiscal, o Brasil ele perde 500 bilhões só de sonegação fiscal. E no caso da taxação de grandes fortunas, que seria o modo mais justo, o imposto mais progressivo e justo, que não é excentricidade esquerdista, porque a Constituição brasileira prevê esse tipo de taxação, falta regulamentação. Há países que taxam 60% das grandes fortunas. No caso brasileiro, se nós taxássemos 5% das fortunas acima de 50 milhões, arrecadaríamos 90 bilhões. Mas isso não acontece porque os nossos políticos não têm interesse de que haja realmente uma taxação tributária progressiva no país. O argumento, para não taxar grandes fortunas é de que haveria fuga de capitais no país. Como se o Brasil fosse um país pequenininho e tivesse que se submeter em detrimento da nossa qualidade de vida econômica para que os investidores viessem aqui e aqui investissem. Nós somos a 9ª economia mundial, éramos a 7ª e temos todos os predicados para nos tornar 3ª, 2ª, 1ª. O maior contingente de água potável do mundo, as maiores reservas minerais do mundo, no caso o nióbio, 98% do nióbio está no território brasileiro. Temos a maior floresta tropical do mundo, biodiversidade, possibilidades energéticas abundantes, fósseis, renováveis, a 3ª maior reserva de petróleo descoberta pela Petrobras, que tem tecnologia para descobrir mais ainda e nós avançarmos ainda mais. Enfim, são vários os predicados, recursos humanos muito grande, um dos maiores PIBs mundiais. Então, quer dizer, há várias possibilidades do investidor vir aqui e lucrar, não precisa de servilismo. Voltando à questão dos impostos, o que acontece? O destino dos impostos vai direto para pagar os juros da dívida pública. Praticamente todos os impostos que você paga têm esse destino. Por isso que a gente não vê
nas demandas sociais, atendendo as demandas sociais. Por isso que a gente não vê essa carga tributária nos hospitais, nas escolas. Por quê? Porque ela vai direto para pagar o endividamento público. A dívida pública, ela é um instrumento de financiarização. A Maria Lúcia Fatorelli fala muito sobre isso, esse instrumento de financiarização, de transferência dos recursos financeiros direto para o setor privado financeiro. Para vocês terem uma ideia, a dívida pública do dia 31 de janeiro ao dia 31 de dezembro, ou seja, no ano de 2015, ela cresceu 732 bilhões, sem que esse dinheiro fosse destinado às demandas sociais. Em 1994, a dívida pública interna, ela girava em torno de 135 bilhões. No final de 2014, a dívida pública era de 3,3 trilhões. Hoje, ela gira em torno de 3,7 trilhões. Ela só aumenta, é 17% de aumento anual da dívida pública. Com mecanismos meramente financeiros, esse montante não é para atender às demandas sociais. Então, esse esquema que é montado através da dívida pública, gira em torno da dívida pública, é que é a grande vilã da nossa carga tributária. Para vocês terem uma ideia de como é esse esquema, nas transações, nas operações de swap cambial, o Brasil perdeu 200 bilhões, simplesmente porque o Banco Central assina acordos com os bancos, com as empresas, de que em caso de desvalorização da nossa moeda perante o dólar, coisa corriqueira, porque o único país que pode imprimir o dólar à vontade, imprimir dinheiro à vontade, é os Estados Unidos. O Fed imprime o dólar como bem que é, valoriza e desvaloriza sua moeda. Nenhuma moeda tem essa configuração no mundo e todas as outras moedas estão sempre penduradas, estão sempre anexas ao dólar. No caso do real, que é uma moeda fraca, obviamente vai sofrer uma desvalorização. E quando há esse perigo de desvalorização da nossa moeda iminente, o Banco Central assina acordos para que as empresas não comprem dólar. E em caso de desvalorização, ele paga a diferença. Paga como? Pedindo ao Tesouro Nacional que emita títulos da dívida pública. Dívida pública que você paga com esse salário, com esse imposto que você paga sobre tudo. Outro sistema anexo ao endividamento público é as tais das metas de cemitério, que transforma a nossa economia numa economia assim, estéril, praticamente. No caso do superávit primário, é a assinatura de que nós temos que pagar os juros da dívida pública, independente do que aconteça, chova canivete, a gente tem que pagar os juros da dívida pública. E também a meta inflacionária, que está sedimentada em duas bases. A primeira é os juros muito altos, que não tem nenhuma explicação, só no Brasil, tá? O Brasil é o país que tem os juros mais altos do mundo. Não tem explicação nenhuma, porque o argumento teórico de que é para controlar a inflação na prática não funciona, porque a inflação no Brasil é cambial, sofre também com a desvalorização do real perante o dólar, porque o senhor Fernando Henrique Cardoso simplesmente dolarizou a nossa economia, os preços administrados, colocou sensível a câmbio. O que é preço administrado? É luz, tarifa de transporte público, cesta básica, telefonia, tudo que realmente pesa pra gente. E isso é sensível a câmbio. Então não tem nada a ver as taxas de juros altas para controle da inflação. Na verdade, isso daí é só para lucros daqueles que detêm os títulos da dívida pública nosso. E a outra base também é a base monetária baixa, outro servilismo do nosso país. Porque todos os países da economia proporcional do Brasil têm uma base monetária mais alta, que equivale a 40% do PIB. O Brasil, o Banco Central estabelece 5% do PIB somente de base monetária. O que é base monetária? É o volume de dinheiro que circula no país.
E quando excede esses 5% do PIB, o Banco Central, ele pede ao Tesouro a emissão de títulos da dívida pública e dá aos bancos para enxugar o excesso da moeda. E esse tem um nome, esse tipo de transação. É operações compromissadas. Nessas operações compromissadas, o Brasil perdeu, porque a palavra é perdeu, porque não tem nenhum destino social esse dinheiro, 1 trilhão. 1 trilhão do imposto que você paga vai para esse tipo de transação. Sem nenhum argumento prático que traga contrapartida para a gente. E todo esse sistema está anexo ao endividamento público. Porque está rolando o quê? Títulos da dívida pública. E eu vou usar o exemplo do Ciro Gomes, que ele diz que tatu não sobe em toco. Se você vê um tatu em cima do toco, é porque alguém colocou lá. Quem que colocou esse tatu em cima do toco, gente? Quem? O Fundo Monetário Internacional. Porque é ele quem amarra a economia, é ele que configura a nossa economia. Ó, swap cambial, FMI. Operações compromissadas, norma do FMI. Isenção fiscal, norma do FMI. Metas, cemitério que eu falei, FMI. Tripé econômico, tudo é FMI. O FMI, ele entrou no Brasil, a primeira carta do Brasil com o FMI é de 1983, que foi na época que o Brasil estava quebrado por causa da ditadura militar, do milagre econômico, etc. e tal. Ele já entrou oferecendo empréstimos, mas a regra mais perniciosa do FMI para o Brasil foi anexar ao endividamento público dívidas privadas, dívidas de corporações, dívidas de bancos. O que a dívida pública fez? Se você vê, é no período da ditadura militar que a dívida pública multiplicou. Mas não é por causa da construção de estatais, é justamente por causa que o FMI impôs que se agregasse dívidas privadas ao endividamento público. E a partir daí, o FMI pintou e bordou aqui no Brasil, ditou a arquitetura econômica. E o FMI é um braço do imperialismo, desse mercado que é o governo invisível. O FMI, ele foi criado, Fundo Monetário Internacional, ele foi criado em 1944, naqueles acordos de Bretton Woods, que consolidou os Estados Unidos como grande representante da economia mundial, transformando o dólar na única moeda de reserva internacional. E foi o FMI, o Banco Mundial, o BIRD, tudo criado nesses acordos de Bretton Woods. Para quê? Para amarrar as economias mesmo. E de lá para cá, da primeira assinatura do Brasil, do primeiro empréstimo que o Brasil fez com o FMI, toda a configuração econômica nossa é voltada para o sistema financeiro. Completamente, sem nenhuma maquiagem praticamente. Porque nós estamos nas mãos desse sistema imperialista praticamente desde de Getúlio Vargas. Mas depois que o Brasil teve relações com o FMI, aí a coisa piorou. E depois do Consenso de Washington de 1989, piorou ainda mais ainda, que nos deixou nessa situação. E aí você vai dizer, mas espera aí, o Lula pagou o FMI. De fato, o Lula pagou o FMI mesmo. Ele não pagou a dívida pública, ele pagou o FMI. Ele trocou uma dívida de 4% ao ano, que era uma dívida externa, de 4% de juros, e reverteu numa dívida interna de 18% dos juros anuais. Pagou o FMI, no entanto, o FMI ainda continuou ditando as ordens aqui no país. Porque o Palocci, se eu não me engano, era o Palocci na época, ele teve que, para o Lula pagar o FMI, ele teve que assinar acordos de que a configuração feita pelo FMI continuaria intacta, e assim continuou. E que o FMI continuaria ditando as regras aqui dentro do Brasil. Austeridade fiscal, privatizações, são leis, são regras estipuladas pelo Fundo Monetário Internacional. Então não adiantou nada. Na verdade, o Brasil hoje ele é credor do FMI, que, repito, é um instrumento de pressão ligado ao imperialismo.
Então, gente, enquanto não mexer em toda essa ordem, não adianta. É uma questão de refazer a arquitetura econômica do país. Refazer mesmo, expulsar essa gente daqui, como fez o Rafael Correa no Equador. E lá, os investidores não deixaram de investir no Equador. Em 2009, o Rafael Correa revolucionou a economia do Equador. Fazendo a auditoria da dívida, ele praticamente extinguiu 70% do endividamento público do Equador, reverteu para o social, tirou o Equador do analfabetismo. Hoje o Equador tem uma outra estrutura e a configuração econômica de lá hoje é voltada para as demandas sociais e não para esquema financeiro, que é o que tinha que acontecer aqui no Brasil. Mas por que os políticos não fazem isso? Por quê? Porque quem viabiliza a campanha deles, para eles chegarem no poder, é justamente os bancos, é justamente todo mundo que está sendo beneficiado por esse esquema. Então, é quase impossível que ele vai chegar no poder e vai reverter isso para que o Brasil realmente tenha, de fato, desenvolvimento. O PT entrou e deu uma acelerada aí na economia porque o Lula investiu no quê? Em políticas assistenciais e deu no caso, poupança interna também. Mas como não tem gerência econômica, como quem dita as regras aqui é o mercado, é essa coisa dos investidores, ele não conseguiu manter. E o PT mijou fora do pinico, gente, não é porque ele mexeu nesse sistema não, porque o PT simplesmente manteve intacto todo esse sistema que gira em torno da dívida pública. O PT mijou fora do pinico com os Estados Unidos, com o imperialismo, em questões externas, geopolíticas, através do BRICS, e o Brasil se tornou o maior parceiro comercial da China, e isso desagradou os Estados Unidos. Mas, em âmbito interno, não houve mudança nenhuma, não houve revolução nenhuma. É uma ficção isso daí. Não querendo dizer que é tudo farinha do mesmo saco, não é. Tem políticos bons dentro do PT, fora do PT, tem gente comprometida. Mas, se eles chegam no poder viabilizados por bancos, eles não vão mexer em interesses de bancos. Isso daí é certo, porque eles já entram lá colocando representante dentro do Banco Central dos bancos. No caso do PT, que a gente sabe muito bem que esse golpe que a Dilma sofreu tem interesses do mercado financeiro, também do governo invisível, de tirar o PT. Para vocês terem uma ideia, pau que dá em Chico não dá em Francisco, a meta fiscal de Meirelles é de 170 bilhões, muito bem aceita pelo mercado financeiro, pelos investidores. A meta fiscal da Dilma, de 96 bilhões, foi considerada crime de irresponsabilidade fiscal. Por quê? Porque não era interessante que o PT continuasse no poder, não é? E a Dilma foi afastada. Se voltar, vai voltar com tudo já esquematizado, já sem nenhuma mobilidade para mudar essa estrutura. Essa é a bem da verdade. E o governo de Temer é simplesmente completamente cúmplice e condescendente aos nós que o setor financeiro quer colocar no nosso pescoço, como a independência do Banco Central, né? Então, fica complicado. Entra governo, sai governo, e eles estão subjugados pelo mesmo poder, que é o poder dessas 12 mil famílias credoras por fim do endividamento público, do imposto que você paga. Então, a questão não é o excesso de impostos, não é a corrupção que faz com que o grande rombo das contas públicas não está na corrupção, está nesse sistema financeiro, nessa arquitetura. E há possibilidades da gente mudar isso. Porque, para vocês terem uma ideia, a arquitetura financeira chinesa, para atrair investidores para o país, é completamente diferente. Há regras. Lá o investidor tem que dizer quanto ele está ganhando, quanto emprego ele está gerando, tem que assinar um acordo de ficar tantos anos no país, mesmo em ameaça de crise. Ele não pode sair com os lucros do país, senão ele tem que pagar uma taxa. E não é uma taxa
que seja interessante para ele pagar. E, no entanto, a China é um país onde os investidores investem muito. Não há fuga de capitais de lá. E por que a gente tem que usar o argumento da fuga de capitais para manter investidores no país fazendo todos os gostos, os caprichos do mercado? Isso na prática não funciona, não é? Então, enquanto o nosso parlamento for burguês e for plutocrata, estiver associado a isso, a manter essa estrutura, essa transferência do imposto que você pague de todos os recursos da União direto para os interesses do setor financeiro, para o lucro, para o super lucro do setor financeiro, nada vai mudar. Não adianta, a gente vai viver de fora Dilma, fora Temer, batendo panela, porque o golpe já aconteceu. Democracia não existe. Existe plutocracia. Existe debitocracia. A gente vai viver para sempre disso. Enquanto a gente não colocar alguém lá que realmente mude essa estrutura e reverta a economia do país, não para lucros exclusivos do setor financeiro. Porque mesmo através das privatizações que ocorreram, Fernando Henrique Cardoso privatizou tudo, o PT deu continuidade também a esse modelo neoliberal de privatizações. Mesmo assim, a dívida pública continuou crescendo. Mesmo a gente perdendo, a dívida pública continuou crescendo. Então, não tem razão. Mesmo o Fernando Henrique Cardoso passando mais de 15% do setor público, do PIB, do setor público para o setor privado, a dívida pública continuou crescendo. E agora eles querem privatizar o quê? A Previdência Social. Por quê? Porque já não tem mais aonde tirar os lucros dos bancos, já não tem mais aonde tirar dinheiro para continuar pagando os juros da dívida pública. Eles vão tirar da Previdência Social, que ainda ocupa 20% daquele gráfico pizza que a Maria Lúcia Fattorelli, a Auditoria Cidadã da Dívida, tanto mostra para a gente. E aí o que vai acontecer? A política dos pobres, a política do INSS vai ficar na mão do BIRD, que é o que eu falei para vocês, que foi criado junto com o FMI, enfim, Banco Mundial, lá em 1944. E as seguradoras internacionais vão tomar conta da parte gorda da Previdência Social, que não vai dar nenhuma segurança, porque em caso de repente, você paga a vida inteira e depois a seguradora simplesmente quebra e... Enfim, você não vai ter segurança nenhuma. E isso daí, esses 20% que eles querem tirar da Previdência, que corresponde à Previdência Social, não é para reverter em demandas sociais, é para reverter, para dar continuidade, que para os juros da dívida pública só aumente e que tenha da onde tirar dinheiro, porque já não tem mais dinheiro para tirar da educação, da saúde, de lugar nenhum. O que precisa ser mudado, então? A gente tem que colocar um político que mexa nisso daí. Caso contrário, a gente vai viver para sempre de ilusão. E é ilusão. Levantar bandeira de minoria, ilusão. Porque se não mexer nisso, não tem como mexer no resto da estrutura do país. Educação falida, desindustrialização. A indústria já ocupou 30% do PIB, hoje ocupa só 9% e está cada vez caindo mais. Empresas nacionais fechando as portas. O setor internacional toma conta do país com matrizes internacionais, ou seja, os lucros vão todos para as matrizes internacionais, não ficam no país. A escola dos nossos filhos sucateada, nossos filhos com uma educação péssima, uma estupidificação em massa dos estudantes, professores que não têm reciclagem nenhuma, é uma falência total. E por que a dívida pública só sobe, então, se não está atendendo a demanda social? Qual é a lógica do endividamento? Qual é a lógica de você pagar imposto? É atender às necessidades do país, que praticamente todo mundo precisa. Todo mundo, a não ser aqueles grandes ricos, porque até a classe média, ela precisa dos serviços sociais. E aí? Como é que fica, gente? Vamos colocar lá alguém que mexa nisso. Não é? O problema não é corrupção. Se você pegar esses números que eu passei para vocês e petrolão, mensalão, etc. e tal, não chega nem aos pés. O grande roubo das contas públicas está no esquema, na arquitetura econômica voltada ao endividamento público. Não tem outra explicação, não tem outro argumento. E a corrupção, ela é usada só para alienar você
para fazer você assistir essa novela todo dia. Os meios de comunicação, ele tá ali para representar esse sistema, para representar os que lucram nesse sistema e nunca para representar você, Rede Globo, enfim. A gente não continua rezando pela cartilha deles, fazendo exatamente o que eles querem. Sai pra rua, volta pra rua. A mesma imprensa que montou o golpe está desconstruindo o golpe agora, porque na verdade esse golpe para eles não é nem golpe de verdade mesmo, porque golpe mesmo é o que a gente sofre ao longo dos anos aí. A gente tem que mudar tudo isso, gente. Vamos mudar tudo isso. Vamos focar nas coisas que realmente têm incisão e podem mudar o país, ok? É isso aí. Beijo. Tchau.